Oiê, tudo bom? Eu aqui de novo, como é que vocês estão? Aqui tudo ótimo. Atualizando vocês das projeções, das memórias, né, de vidas passadas. E teve uma projeção muito lúcida que eu tive lá no Retiro com a Andrea, quando a gente estava lá em Búzios, naquele lugar maravilhoso, né? Geralmente a gente tem projeções mais lúcidas quando a gente está em lugares que deixem a gente mais leve mesmo, né? E na verdade não foi no Retiro, eu estava voltando do Rio para Santos e eu estava dormindo no ônibus, lembrei, estava dormindo no ônibus e foi bem interessante porque eu estava muito lúcida nessa experiência. E aí quando eu me vi, olha só que engraçado, eu estava num prédio, e esse prédio ele era muito assim ordenado, tudo muito limpo, em ordem. E eu percebia é, uma sintonia de cores. Então tudo era um begezinho claro, bem clarinho, quase um amarelinho bebê assim, marrom e marrom, bege, amarelo e marrom. E tudo estava combinando, então as maçanetas eram todas marrons, as portas nesse begezinho, tinham paredes específicas que eram esse amarelinho, e tudo assim, sabe, muito, não me vem a palavra agora, mas muito ordenado. Inclusive as cores, todas certinhas, tudo combinando. E eu olhava curiosa para esse prédio, porque me chamava atenção esses detalhes. E eu começo a ver que esse prédio, ele não é bem só um prédio, ele tem outras áreas dentro desse prédio. Tem inclusive um lugar que lava roupa, que faz toda a parte de limpeza, né, dos quartos. Então, parecia meio que um flat até. E tinham áreas comuns para alimentação. Eu fui explorando esse lugar. Só que eu comecei a perceber que as pessoas, elas estavam um pouco estranhas. E aí, observando com mais atenção, que nem quando eu me vi na lavanderia, eu vi esses homens pegando as roupas, né, pondo de um lugar para o outro para lavar, eu percebi que eles estavam assim muito mecânicos. E eles pareciam meio que robôs. Mas eu sabia que eram pessoas, mas parece que eles estavam ali meio que enfeitiçadas, fazendo somente aquela coisa ali, sabe, de uma forma muito mecânica assim, sem expressão nenhuma no rosto. E eu já achei aquilo estranho, já começou a me arrepiar, sabe, uma sensação ruim. E aí fui explorando os lugares. Chego num lugar que era mais amplo, era como se fosse uma área comum, tinha um lugar para tomar água, assim, como se fosse um bebedouro grande. E aí eu vou olhar esse bebedouro, né, que eu tô curiosa pra ver. E de repente uma mulher vem até mim, assim, só que, gente, foi meio pesadelo, sabe? Tô até me arrepiando agora. Sabe quando a pessoa, ela não tem expressão, ela vem vindo assim até você, de uma forma muito esquisita? Ela veio. E ela parou bem perto de mim, assim, e começou a me ameaçar. Eu não lembro as palavras dela, mas foi algo como assim: o que você tá fazendo aqui? Você é uma intrusa, você não é bem-vinda. Só que ela não tinha expressão facial. Ela só falava de uma forma muito mecânica, automática, olhando fundo nos meus olhos. E a mesma impressão que eu tive dos homens da lavanderia. Parecia que ela estava enfeitiçada. Ela não era ela. Ela estava sendo que nem um fantoche na mão de alguém. E ela trouxe aquela ameaça, eu peguei e saí assim, né? Fui me esquivando, com medo dela me perseguir, sei lá o quê, porque ela tava muito sinistra. E aí eu fui vendo esse lugar, mas eu já queria sair dali porque a sensação tava muito ruim. E eu consegui achar um lugar que parecia ser uma saída, né? Tava saindo mais para os fundos do prédio. E eu tava meio que próxima à parte externa desse prédio, tinha um portão assim. Aí eu, né, pensei, poxa, já tô na saída, maravilhoso, vou voltar para casa. E aí, quando eu tô andando, eu sinto um barulho, mas um barulho, gente, eu não sei descrever pra vocês. Sabe coisa de filme de efeito especial? Aquele barulho como se fosse um monstro assim? Tô me arrepiando de novo. E esse barulho ao meu redor. E aí eu sinto como se toda a minha parte direita do corpo ficasse paralisada, eu não consigo mexer. E eu não consigo ir pra onde eu quero ir. E eu percebi que aquilo era uma energia paralisante, né? E quando eu olho assim pro lado, eu vejo um homem, que era mais um senhor, e ele era um bruxo. A energia dele foi muito clara. Ele tinha os cabelos meio ondulados assim até aqui, mais ou menos,
E ele vestia um terno de costura bem reta, meio futurista, sabe? Até os pés, assim, esse terno era longo. Como se fosse o de um mago, mas ele era bruxo, não era mago. E ele tinha uma feição feia. Assim, não era horripilante. Ele era muito, como é que fala? Ai, me faltam as palavras. Mas assim, muito em ordem, sabe? Bem arrumado, inclusive com aquela roupa bonita, com aquele terno futurista, mas a feição dele, o que ele transmitia era muito ruim. E aí eu olhei pra ele, né, percebi na hora que ele tava lançando aquela magia em mim, aí eu entendi, veio tudo mentalmente, né, a gente se falou telepaticamente. Ele era dono de tudo aquilo e ele dominava todas as almas que estavam ali, elas eram prisioneiras dele. Só que era muito interessante porque ele dava tudo para essas almas, de uma forma muito perfeita. O local todo era muito limpo, tinha esse serviço de lavanderia, tinha água, tinha comida, tinha tudo para as pessoas. Mas ele mantinha elas ali, sob o domínio dele. E eu entendi tudo aquilo na hora. E, gente, olha só, essa é a parte mais importante dessa projeção. Na hora, me veio assim muito forte dentro de mim de deixar muito clara a minha intenção. E eu fiz isso com muita força. Eu transmiti para ele que eu estava voltando para minha família, que nós éramos unidos no amor e que eu não tinha interesse algum em estar ali. Eu só ia voltar para casa. E eu falei dessa forma, sabe? Ecoava assim, de uma forma muito forte. E aí ele cessou na hora aquela magia. Eu parei de ouvir aquele barulho estranho, amedrontador, parou. Eu olhei pra ele assim e ele só fez assim, sabe? Tipo, entendi. Ele me honrou, eu senti na energia dele que ele honrou a minha intenção, a minha forte intenção. E ele me deixou ir. E aí vinham já esses homens meio que robóticos, né, que ele controlava, eles vinham já pra querer me pegar e ele proibiu, falou não, né? Ela está lúcida. Eu entendi a forte intenção dela. E aí me deixaram ir. Então foi incrível, né? Porque, primeiro, desse estilo de vida que existe, né? Tem tanta coisa no astral que a gente nem imagina. Então tem sim esses seres que dominam outros seres, e infelizmente tem verdadeiros impérios disso, tá? No caso desse bruxo, era um prédio, mas não era só um prédio, tá? Era como se fosse um complexo habitacional, era bem grande porque tinha várias outras coisas ali. E ele mantinha muitas almas nesse lugar que ele queria dominar. E o mais interessante foi isso, né? A força da intenção. Quando a gente demonstra essa força, é como se fosse algo irresistível. Quebra a sintonia também. Se eu tivesse ficado acuada, com muito medo e totalmente rendida àquilo, talvez eu teria mais dificuldade de sair e voltar, né? Não que ele ia me prender para sempre lá, porque eu tô conectada ao corpo. É só eu ter uma emoção mais forte e volto. É defesa do nosso sistema mesmo, tá? Mas provavelmente eu ia ficar muito presa ali e ele não ia me libertar fácil. E é isso, né? A força da intenção, dessa energia que a gente tem, do pensamento, né? Da nossa intenção, que é muito forte quando a gente quer algo e deixa bem claro. Quebra qualquer sintonia, quebra qualquer vontade ou intenção também de subjugar, né, de amedrontar, quebra na hora. E foi muito perceptível isso, foi bem forte essa parte. E o mais bonito, sabe, apesar dele fazer aquilo que era bem horroroso, né, dominar tantas almas, o mais bonito foi que ele honrou essa minha intenção, essa forte intenção. Ele percebeu também que ele não tinha nada a perder ali, sabe? Tipo, pra que eu vou ficar com ela aqui? Deixa ela ir, deixa ela voltar pra casa, ela não tem interesse algum e ela não quer mesmo fazer nada aqui dentro. Ele sentiu isso, ele sentiu a minha verdade. Foi bem interessante. E eu deixo aqui pra vocês como relato e aprendizado, porque muitas vezes quando a gente tá numa projeção, a gente se deixa entregar pelo medo, a gente se deixa entregar pela situação que está ao redor. Mas quando a gente se torna lúcido e a gente põe uma forte intenção, nossa, a gente quebra qualquer sintonia. Então, se você estiver numa situação complicada, com algum tipo de espírito desequilibrado, você deixa a sua intenção muito forte ali, sabe? Realmente, sim,
conectando com a sua verdade. Vai quebrar qualquer coisa, qualquer intenção, qualquer ataque, você vai se libertar na hora, tá bom? Deixo aqui como sugestão para vocês, né? E compartilhe essa experiência, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Se você teve alguma experiência parecida, com lugares parecidos, deixa aqui pra mim que eu quero entender, quero ler, quero saber mais, tá bom? E é isso, meus queridos. Um beijo no coração. E vai ter mais relato de regressão, hein? Fica ligado aqui. Tchau, tchau!